bem-vindos. Esse é o nosso Café com Resenha e nós estamos mais uma vez juntos aqui, Teresópolis TV, canal 13, com o nosso programa que muito mais do que entretenimento, pouco entretenimento, muito mais informação, conteúdo para tentar levar até você algum esclarecimento, uma informação, a construção de uma ideia. É isso que a gente tem buscado durante esses programas aqui. E hoje eu estou tendo o prazer de receber pessoas ilustres, amigos, profissionais, Roberto, empresário, corretor de seguros, ovelha, amigo. Estou recebendo aqui também o Eric e doutor Eric, que é sócio do Gilson, são amigos do Rio de Janeiro, advogados, que também têm processos aqui em Teresópolis. E se Deus quiser, daqui para frente terão muitos outros, numa parceria muito legal, que a gente começa aí a trabalhar juntos. Vamos tratar de um tema hoje que é muito importante, eu acredito que para todos. Vamos falar de alienação parental. Alienação parental. Um termo que para muitos é desconhecido, tem gente que nem sabe o que é isso. Eu vou esclarecer tecnicamente, depois o doutor vai dar as explicações normais. E nós teremos a sequência desse programa, porque depois trataremos do aspecto psicológico, emocional, que é muito importante com a doutora Sabrina. Alienação parental é o processo e resultado da manipulação psicológica de uma criança em mostrar medo, desrespeito ou hostilidade, injustificados em relação ao pai ou mãe ou outros membros da família. Trata-se de uma forma distinta e generalizada de abuso psicológico e violência familiar, tanto para a criança quanto para os familiares rejeitados, que ocorre quase exclusivamente em associação com a separação ou o divórcio, e que prejudica ambos os princípios fundamentais, tanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto à Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Eu tenho uma outra coisa que eu preparei aqui hoje, quando eu fazia a pauta, doutor, e o Roberto vai entrar já aqui com o testemunho dele. Eu brinco, às vezes, quando eu estou pregando na igreja, né, que eu sou péssimo de esboço, né? O camarada que é bom de esboço, ele tem aquilo tudo programado, ele deixa a frase para o finalzinho, a frase de efeito. Mas eu vou começar logo com ela. Em que pese ela seria mais para a questão psicológica, mas aí você vai dar uma apanhada. E eu, quando pensava a respeito de alienação parental, eu pensei o seguinte, numa definição bem assim, vamos dizer, o senso comum para as pessoas que estão nos assistindo, é um comportamento completamente egoísta e criminoso. Porque certamente um cônjuge com um sentimento de mágoa ou vingança, ele vai usar a criança para atingir o ex-cônjuge. Me perdoe entrar aqui dessa maneira clara logo, mas é o estilo Humberto Siqueira de ser, até para a gente poder acalorar o debate aqui. Aspecto jurídico dessa história, como é que funciona, doutor? Então, Humberto, toda essa história começou com uma observância dos casos concretos de separação judicial, né, que são utilizados aí através da vara de família, quando um casal se separa, né? E começou a se observar justamente isso, que a criança que estava ali entre essa separação, muitas vezes ela ficava com um dos dois, e essa pessoa que ficava com a guarda, ela começava a criar sentimentos negativos nessa criança, né, induzindo ela a odiar a pessoa. Porque geralmente, a maioria das vezes, a separação, o filho fica com a mãe, e a mãe muitas vezes envolta de sentimentos, né, ainda por aquela desavença matrimonial. Então ela usa a criança para se vingar do parceiro que a abandonou. E a lei ainda não tinha, até 2010, ainda não tinha sido criado nenhum tipo de legislação sobre isso. Já existia o princípio constitucional da paternidade responsável, né, no artigo 226, parágrafo 7º da Constituição, sendo que ainda não tinha um dispositivo para punir essa prática. Então, A prática já existia, mas a coercitividade ainda não. Isso. Então, em 2010, né, foi criada a Lei 12.318, da qual o próprio artigo 2, ela traz o conceito do que seria a alienação parental. E é exatamente isso que você falou no início da conversa, né? É quando um dos cônjuges, ou parente também, que a gente fala muito na questão da separação. Isso. Mas isso também pode ser usado por qualquer parente que esteja sobre o domínio da criança. Os avós? Os avós, ou até uma pessoa que adotou a outra e houve uma separação, ou até para evitar um contato direto de outro parente, né? Então essa legislação ela especifica isso, que é quando se usa de meio ardilosos ou de algum meio, meio que para fazer uma lavagem cerebral na criança, né, para trazer uma repulsa por alguém da família, evitando também o contato, destruindo aquele vínculo familiar, criando falsas memórias,
ou aumentando, exagerando memórias, exagerando fatos, né, para que aquela criança intensifique uma raiva interna por aquela outra pessoa, né? E nessa legislação, o nosso legislador aqui, ele se preocupou justamente com isso. Ele qualificou, né? Ele definiu o que é, definiu quais são os meios legais para se agir e as punições também. Exatamente. Roberto, trazer você para a conversa. Eu tenho aqui pelo menos 7 condutas que caracterizam a alienação parental. Por exemplo, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar contato de criança ou adolescente com o genitor. Isso aqui é o que mais acontece, que é dificultar o contato. E geralmente, para dificultar esse contato, o cônjuge precisa criar toda uma situação, não é? Um contexto, na maioria das vezes, exagerado, exatamente para descaracterizar. Eu vou parar só nesses 2 aqui para você comentar um pouquinho com a gente. O que é interessante falar sobre esse assunto é que quando o casal deixa de existir por uma eventualidade, uma decisão com comum acordo ou alguma coisa assim, o casal deixa de existir, mas a paternidade e a maternidade é perpétua, entendeu? Então, por mais que os dois fiquem receiosos com aquela situação que eles viveram, a paternidade e a maternidade continuam. Então, tem que entender, não existe mais o casal, mas a parceria de desenvolvimento de um futuro adulto, que é daquela criança, continua. Sim. Então, quando entra esse papel de desqualificar ambas as partes, muitas das vezes é o que o doutor falou, é a questão da mágoa, é a questão de alguma coisa que aconteceu, ou porque um dos cônjuges tocou a vida. Reconstruiu a vida, aí fica naquela assim, aquele cara lá vai me substituir como pai, ou aquela mulher vai me substituir como mãe. E não é bem assim. Não é bem assim, né? Eu costumo dizer que família, ela vai muito além de muitos entendimentos que nós temos. Mas nossa família é afeto, é entender o comportamento do outro, né? Entender que o casal não existe mais, mas ambos podem criar aquela criança, né? Desenvolvê-la como adulta e de uma maneira também que possam não degrinir a imagem do outro. Eu sei que às vezes nós somos seres humanos, somos passivos de erro, às vezes deixamos que a mágoa nos domine, mas não usar isso contra, porque não está afetando o outro, está afetando ao filho. Exatamente. De alguma forma, afeta o outro no sentido de privar ele, às vezes, né, da presença, dos momentos e tal, prejudica a imagem. Eu vou tentar aqui a gente não entrar no aspecto psicológico, deixar para a doutora Sabrina tratar disso, no aspecto jurídico da coisa. Mas a criança é a mais prejudicada. E aí vem os mecanismos legais para tratar disso. Por exemplo, há um tempo, logo no início da faculdade, o amigo Gilson está aqui nos bastidores aqui, e éramos alunos de direito, né, e alunos que gostávamos muito de estudar direito. E eu me lembro que a gente, naquela época, a guarda compartilhada era um assunto ainda que estava começando a se discutir. Ainda não era um instituto jurídico tão usado quanto hoje. E me lembro que naquela época também a gente pensou um pouquinho a respeito da teoria tridimensional do direito, fato, valor e norma, de Miguel Reale Júnior, porque é exatamente isso que ele vai fazer, não é? O fato é o valor social. Tem que acontecer alguma coisa na sociedade para que se tenha uma lei, uma norma. Aí você citou a Lei 12.318 de 2010, que foi a lei que foi instituída exatamente para tratar desse assunto. O fato, na sociedade, é esse acontecimento, né? Que sempre aconteceu, como você bem disse. Também o Instituto Jurídico é constitucional, mas não existiu uma lei para tratar definitivamente do assunto e até para caracterizar o que é. Acho que até a lei, ninguém sabia bem o que era isso e como reagir com relação a isso. Aí vai a pergunta, na guarda compartilhada, para aplicar a lei da alienação parental, fica um pouco mais complicado, não fica? Fica um pouco mais complicado, porque a prova dentro do processo, ela também, além dela elencar, dela possibilitar as provas normais, que é testemunhal, documental, ela também precisa de uma perícia. Então, quando você entra nessa perícia, entra a parte psicológica, que logo mais a doutora vai estar falando também, e entra também a parte de como se comprovará isso, como que a gente vai conseguir mostrar para o judiciário que existe essa alienação e que isso está causando dano na criança. A questão da prova, aí você entrou no ponto legal. Como constituir essas provas? Um dos pontos muito importantes, voltando até um pouco no início do que eu falei, é que só
começaram a pensar na criação da lei. Quando veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, perceberam que isso causava um dano na criança. Inclusive, existe até uma discussão doutrinária e jurisprudencial sobre qual o juízo competente para julgar esse tipo de ação. Muita gente pensa, juízo de família, mas não. É a vara da criança e juventude. Por quê? A legislação específica, que é o ECA, ele diz que sempre que houver dano, seja ele psicológico, físico ou material a uma criança, tem que ser aplicado o ECA. E juntamente com isso vem a competência da vara da criança e juventude. Ou seja, sempre que acontecer esse tipo de alienação, a vara competente, né, a competência primária que a gente chama no direito, será dessa vara da infância e não da família. Uma pergunta importante também é a seguinte: a ideia que nós temos, a interpretação da justiça dela ser inerte, ela tem que ser provocada. A contrário, por exemplo, o Ministério Público não, ele defende vida, patrimônio público, etc. Nesse caso, por exemplo, que tem muita gente assistindo a gente agora, tanto pela live quanto vai assistir o programa, que pode estar vivendo isso e não sabe como agir. Eu tenho que constituir um advogado particular ou defensoria pública? Ou, por exemplo, os pais são pessoas ignorantes, e a palavra ignorante aqui é de quem ignora alguma coisa. Os pais são ignorantes, ignoram o conhecimento. Mas alguém da família está vendo que isso está acontecendo. Como é que reage? Então, a legislação ela protege a criança de todas as formas, a criança ou o adolescente. Então, não só terceiros que visualizarem podem também informar, quanto o próprio juiz, se ele verificar, através das provas juntadas nos autos, mesmo que o assunto seja outro, se ele verificar a existência de alienação, ele de ofício ele pode instaurar o processo e as medidas protetoras. Porque a nossa legislação ela é bastante focada nisso, na proteção da criança e do adolescente. Então, não são medidos esforços para essa proteção. Entendeu? Não importa o tipo de processo, se for uma pessoa, um terceiro da família, ele quiser ingressar ali, olha, está acontecendo isso, ele pode fazer também. A pessoa que tem dúvidas, ela pode acessar a Defensoria Pública, ela pode procurar o advogado. Se já existiu o processo, basta o próprio advogado ou o defensor ingressar com a petição. Caso não exista um processo de família, vai ter que ser a ação principal, a ação originária na vara da criança. Uma pergunta sobre o que ele falou, que eu achei interessante, na hora que ele colocou, me veio na cabeça. Um exemplo, os filhos já convivem com o pai e a mãe, normalmente, tudo, e do nada um dos filhos, vamos supor, um adolescente, um que seja adolescente, que já tem uma opinião formada, né? Ele, de repente, ele muda o seu comportamento e não quer ir mais para casa de um dos dois. Vamos supor, tem a guarda da mãe, né, que geralmente é o comum, e não quer visitar o pai na casa dele. Né? Isso já comprova que pode estar havendo alguma coisa, tanto da parte do pai ou da mãe, né, de que está uma conduta. Isso pode chamar a atenção de um juiz também? Pode. Em relação a isso? Quando se trata de um adolescente já com a mente formada, nós temos que tomar cuidado. Quando ingressar na parte psicológica, ela vai explicar melhor do que eu. Mas como o adolescente ele já tem uma certa formação psicológica, é necessário provar que houve de forma uma influência passada através de uma perícia. E o perito vão ser psicólogos, são pessoas preparadas que vão estar fazendo. A grande questão que traz uma discussão nesse tipo de caso é a seguinte, que o próprio procedimento ele pode gerar uma repulsa. Então, assim, o pai fala, poxa, filho, vai participar lá para ver se a sua mãe... Então, ele já tem aquela... Poxa, peraí, o meu pai está querendo que eu vá lá para poder condenar minha mãe. Porque ele já pensa dessa forma, ele já tem um raciocínio crítico. Na realidade, a criança já está vivendo num ambiente hostil. A gente só está discutindo isso aqui porque casais se separaram e a convivência não é boa. Porque, por exemplo, a guarda compartilhada, meu juiz, é o melhor caminho, se os dois se entenderem. Alienação parental, no que diz respeito a casais, né? A gente vai tentar trabalhar aqui nesse aspecto. Só vai acontecer porque, de alguma maneira, há uma hostilidade entre os dois, ou de um para com o outro. Só vai acontecer nesse... Quando a criança vira uma bolinha de ping-pong. Então, a criança, ela já vive nesse ambiente hostil. E ela fica no meio porque ela vai ter que tomar partido de um dos dois lados. Se ela não toma partido de nenhum dos dois lados, vai ficar aquele puxa. Agora, a pergunta do Roberto ela é interessantíssima. Tem algumas outras condutas aqui, eu parei na terceira, não foi isso? A quarta, dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar. Já foi citado aqui. A quinta, omitir deliberadamente do genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço. Isso acontece muito.
apresentar falsa denúncia contra o genitor, contra familiares deste ou contra avós para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Isso aqui acontece muito. Não é? Muito. Apresenta falsa denúncia, o avô está maltratando, não é? Não, às vezes nem observa. De repente já tem um preconceito sobre uma avó, um avô. Aí aproveita. O avô é alcoólatra. Às vezes só vai pro boteco, não é alcoólatra, não é agressivo. Mas aqui, aí a criança já cria. Se eu for lá, meu avô tiver bêbado, vai bater em mim. Já cria essa situação. Olha, o último, mudar o domicílio para local distante. Acontece muito. Sem justificativa, visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor, com familiares deste ou com a avó. Aí, doutor, já estamos começando a caminhar para o encerramento aqui. Qual é a maneira juridicamente de agir nesses casos? Para a gente encerrar e deixar aqui a pessoa que está nos assistindo bem esclarecida. Então, primeiramente, o artigo que vem elencando, ele é exemplificativo. Nada impede que outras condutas sejam visualizadas pelo juiz e sejam passíveis de punição por alienação parental. Né? A pessoa que está sofrendo essa situação, a primeira coisa que ela tem que fazer é juntar provas. Se ela tiver provas, por exemplo, uma ligação telefônica gravada, ou algo do tipo, ou a criança falando alguma coisa estranha, que ele perceba que houve uma influência negativa, ele pode guardar essa prova, documentos, fotos ou qualquer coisa que possa comprovar. A prova principal nesse processo sempre vai ser a perícia. Ela é muito importante, você nunca vai poder faltar nesse tipo de processo, porque ela vai averiguar a capacidade mental, tudo que a criança estiver sofrendo, o psicólogo ele vai ter os meios, né, profissionais de descobrir. Mas a primeira coisa que a pessoa deve fazer, a pessoa que está sofrendo, que a lei chama de alienado, no caso, alienante seria a pessoa que está cometendo essa alienação parental. Alienado seria o pai, muita gente pensa que é a criança, mas na verdade é quem está sofrendo a alienação. Então a primeira coisa que essa pessoa deve fazer é procurar juntar provas, procurar um profissional que vai orientar quais são os próximos passos jurídicos, né, para ver se vai ingressar com uma ação originária ou uma ação vai ingressar numa ação já existente, que é o caso que você citou, né? E ali dentro dessa situação toda ele vai ter essa possibilidade de estar resgatando esse convívio que é um direito da criança, é um direito do pai e é garantido por lei. As leis do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela deixa claro que a convivência familiar saudável é um direito da criança. Muito bom, pena. Essa primeira parte vai terminar aqui. Eu quero fazer até, nesse momento aqui, fazer um pedido, né? Para pai, para mãe, para todo mundo que convive com criança. Eu até comecei de forma forte aqui, dizendo que, a meu juízo, é um egoísmo criminoso, porque, de fato, está cometendo um crime contra uma criança e que deve ser protegido. Também aqui, fazendo as vezes do estudante de direito, falando a respeito da teoria tridimensional do direito, o legislador enxergou que havia um fato social importante, que era a criança sofrendo um dano psicológico muito forte por influência direta de um dos cônjuges. Certamente aquele que, de alguma maneira, ficou frustrado, ficou mal resolvido emocionalmente e vai atingir a criança, vai tentar atingir o outro cônjuge usando a criança. O valor aqui, o fato é o acontecimento social. O valor aqui é uma ideia filosófica e moral. É defender os direitos da criança. A norma por si só é a lei que nós já citamos aqui. Então vai aí uma palavra para você que está nos assistindo. Se você convive com alguém e observou, tenta de alguma maneira ajudar. E você que vive com isso, pense sempre na criança, porque com certeza é mais atingido. Essa é a ideia aqui do Café com Resenha. De alguma maneira trazer esclarecimento, instrução, tentar ajudar você que está aí do outro lado. Muito obrigado por ter ficado conosco. Doutor Érico, obrigado. Roberto, obrigado. Deus abençoe vocês sempre e em tudo.